Opa, tudo bem? Thales Jordan do Desvendando Exatas aqui. No vídeo de hoje você vai entender de uma vez por todas as famosas indeterminações do tipo zero sobre zero, principalmente focadas aqui em funções racionais, ou seja, quocientes entre polinômios. Você vai entender que a matemática básica ela é essencial para resolver esse tipo de limite. Por quê? Porque a gente vai utilizar aqui produtos notáveis e divisão entre polinômios para mostrar que 90% do problema é matemática básica. E esse é um dos objetivos do Desvendando Exatas, é te mostrar que conteúdos mais avançados não necessariamente são difíceis. Na verdade, eles dependem do domínio de conteúdos predecessores de conteúdos mais básicos. E você estudando de forma estruturada, de uma forma lógica, você vai conseguir resolver esse tipo de problema muito facilmente. Belezinha? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar com mais pessoas. Bora lá! Beleza, gente, vamos aqui resolver o nosso problema. Perceba o seguinte, a primeira coisa que eu quero que você observe é que o nosso q de x, ele é um polinômio dividido por um outro polinômio. Como assim? X ao quadrado menos 9, a gente pode chamar isso aqui de um P1 de x. É um polinômio de grau 2, né? Por sua vez, o nosso x menos 3, a gente pode chamar de um P2 de x. É justamente um polinômio de grau 1. Então, a gente pode escrever o nosso q de x como sendo um polinômio dividido por um outro. Isso é uma função racional, um quociente, uma divisão entre polinômios. Beleza, esse é o primeiro ponto. Aqui, neste primeiro exemplo, a gente vai simplesmente fazer o que a gente fazia lá no ensino médio, no ensino básico. A gente vai substituir o valor de x que está sendo indicado ali na proposta do problema. Ou seja, onde tiver x, a gente vai substituir como sendo igual a 4. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, Q, quando x é igual a 4, vai ser igual a quem? Vai ser igual a 4 ao quadrado menos 9, só substituir ali porque a gente tinha x ao quadrado e agora a gente tem 4 ao quadrado. Dividido por 4 menos 3. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Então, teremos 16 menos 9, tudo isso dividido por 4 menos 3, que dá 1. 16 menos 9, por sua vez, vai dar 7. Então, a gente vai ter 7 dividido por 1, que é igual a 7. Até aqui, tranquilão. A gente só substituiu. Vamos chegar agora numa famosa indeterminação do tipo 0 sobre 0. Na verdade, você vai perceber que a gente vai obter 0 sobre 0 e a gente vai concluir depois que é uma indeterminação. Por quê? Porque agora a gente vai fazer Q de 3. Ou seja, onde tiver x, vamos substituir por 3. Então, Q de 3 vai ser igual a 3 ao quadrado menos 9, dividido por 3 menos 3. Só que 3 ao quadrado é 9. Então, a gente vai ter 9 menos 9, dividido por 0. Só aí já seria um problema, porque todo número que é dividido por 0 já não existe, ou ele vai tender para mais infinito ou menos infinito, a depender do sinal ali. Só que 9 menos 9 vai dar 0. Então, a gente tem 0 sobre 0. Então, quando a gente tem esse tipo de problema, a gente vai perceber o seguinte, olha, a depender da expressão de q de x, ou seja, a depender de quem sejam os meus polinômios e do próprio valor de x, esse 0 sobre 0, ele pode ser 1, pode ser 2, pode ser menos 5, ou seja, ele pode ser qualquer coisa. E nos dois próximos exemplos, a gente vai perceber que, a depender dessas expressões e do valor de x, a gente pode obter resultados diferentes para 0 sobre 0, e é por isso que ele é chamado de indeterminação. Por quê? A depender do problema, a depender do contexto, ele vai tender para determinado número. Belezinha? Bora lá! Ok, gente. Agora a gente vai resolver o limite. Por quê? A gente viu que Q de 3 vai ser um 0 sobre 0. Então, o que acontece nas remediações de x igual a 3? Ou seja, nas proximidades desse ponto x igual a 3. A gente percebeu que x igual a 3 vai ser uma indeterminação, vai ser um 0 sobre 0. Então, o que acontece nas proximidades desse número? É por isso que a gente estuda limite. Limite é uma aproximação. E aí, o que a gente poderia fazer aqui? Perceba o seguinte, a gente vai escrever o nosso numerador, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó. Q de x vai ser igual a um P1 de x sobre um P2 de x. Ou seja, eu tenho um polinômio no numerador e tenho um polinômio no denominador.
E o nosso P1 de x, né, ele é justamente x ao quadrado menos 9, que a gente pode escrever da seguinte forma. Perceba o seguinte, x ao quadrado menos 9 é a mesma coisa que x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Por quê? 3 ao quadrado dá 9. Agora, perceba o seguinte, perceba que isso aqui é justamente uma diferença de quadrados. Ou seja, isso é um a ao quadrado menos um b ao quadrado, que a gente sabe lá dos produtos notáveis que pode ser reescrito como sendo a mais b vezes a menos b. Então isso implica o seguinte, que o nosso P1 de x, que é justamente o x ao quadrado menos 9, ele pode ser reescrito como sendo quem? Se a gente chamar, né? Se a gente chamar o a ao quadrado como sendo igual a x ao quadrado, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter a igual a x. E se a gente chamar o nosso b ao quadrado de 9, a gente vai ter o b igual a 3. Ou seja, se o a é igual a x e o b é igual a 3, a gente pode dizer o seguinte, isso aqui é justamente x mais 3 vezes x menos 3. Então, isso implica o seguinte, substituindo o P1 de x na função racional, nós teremos então o seguinte aqui, ó, q de x é igual a x ao quadrado menos 9, vamos repetir aqui, dividido por x menos 3. Então, isso aqui é igual. Quem é x ao quadrado menos 9? Vimos que é x mais 3 vezes x menos 3. Olha só que legal. Tudo isso dividido por x menos 3. Agora, olha só o legal. Perceba que eu tenho x menos 3 no numerador e x menos 3 no denominador. Perceba que a gente pode cancelar. E isso aqui vai ser igual, então, x mais 3. Ou seja, portanto, né, o nosso q de x, que era justamente x ao quadrado menos 9 dividido por x menos 3, ele pode ser sempre reescrito como sendo x mais 3. E aí, se a gente lembrar lá do primeiro exemplo, da letra A, o q, quando x era igual a 4, ele tinha dado 7. Isso aqui é a mesma coisa que 4 mais 3, que é igual a 7. Ou seja, a gente só está reescrevendo aquela função racional. Só que perceba, quando a gente tinha substituído para q igual a 3, q de 3, na verdade, a gente teria que 3 mais 3, que seria igual a 6. Mas, opa, lá tinha dado 0 sobre 0. Então, significa que quando a gente simplifica, utilizando aqui produtos notáveis, quando a gente tem, né, um quociente ali 0 sobre 0, quando x tende a determinado número, a gente pode utilizar um produto notável, reescrever essa função racional de uma outra forma, porque a gente consegue cancelar aqui o termo problemático, digamos assim, que nesse caso seria x menos 3, e a gente consegue obter uma solução. Perceba que até agora eu não apliquei nenhum limite. Só que agora a gente quer resolver o limite, né? Então, limite de x tendendo a 3, de quem? De x ao quadrado menos 9, dividido por x menos 3. A gente sabe que isso aqui é igual a limite de x tendendo a 3. X ao quadrado menos 9, a gente vai substituir ali, né? No caso, o x menos 3 vezes o x mais 3. Então, teremos x mais 3 vezes x menos 3, dividido por x menos 3. Cancelamos a parcela problemática, que é justamente o x menos 3. Isso é igual ao limite de x tendendo a 3 de x mais 3, que é igual limite com x tendendo a 3 de 3 mais 3. Agora a gente pode substituir a aproximação, porque a gente não tem mais um 0 sobre 0, que é igual a 6. Ou seja, o nosso 0 sobre 0, a gente percebe que na verdade é 6. Isso significa que quando x se aproxima de 3, todo aquele q de x, né, o x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3, esse quociente está tendendo a 6. Belezinha? Perceba um detalhe. Perceba que na hora de substituir o limite, ou seja, quando já estava 90% concluído o problema, a única coisa, um detalhe assim que a gente não pode esquecer é justamente de repetir a notação do limite em cada igualdade. Perceba que isso foi sendo repetido em cada igualdade. Se por um acaso esquecer, aí o problema
pode ser considerado incorreto, tá? Então não se esqueça da notação de limite. Bora resolver mais um exemplozinho aqui para perceber que quando eu tenho uma expressão diferente, ou seja, um quociente entre polinômios diferente e ainda assim tende a 0 sobre 0, o resultado vai ser diferente e é por isso que a gente chama de indeterminação, porque vai depender do contexto. Bora lá. Ok, gente, perceba agora que a gente tem aqui um novo Q de x, né? A gente tem um novo Q de x. Na verdade, a gente vai escrever isso aqui como sendo, né, um limite de x tendendo a 2 de um Q de x. Esse Q de x é justamente o x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Antes de a gente prosseguir, né, a gente sempre vai tentar fazer um estudo. Vamos fazer o seguinte, ó, Q de x é igual a x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2. A gente pode chamar isso aqui como sendo um polinômio 1 de x, um P1 de x, dividido por um P2 de x, o que implica que o nosso numerador ali, ó, P1 de x, é igual a x ao quadrado menos 4. Só que, mais uma vez, perceba que a gente está aqui, ó, com uma diferença de quadrados. Por quê? A gente tem x ao quadrado menos 4, que é igual a 2 ao quadrado. Então, a gente tem uma diferença entre dois quadrados. Ok, só que a gente já viu que isso aqui é igual a mais b vezes a menos b. Então, se a gente fizer, né, o a como sendo igual a x e o b como sendo igual a 2, a gente vai ter o seguinte, teremos isso aqui como sendo igual, vamos até fazer aqui de preto, né? Isso vai ser igual a x mais 2 vezes, x mais 2 vezes x menos 2. Ou seja, a gente já consegue reescrever aquela parcela do numerador de uma forma diferente, como sendo ali uma diferença entre dois quadrados. Então, isso implica o seguinte, isso implica que o nosso Q de x vai ser igual a quem? Vai ser igual a x ao quadrado menos 4, só repetindo, dividido por x menos 2, que vai ser igual, agora substituindo, x mais 2 vezes x menos 2, tudo isso dividindo por x menos 2. Agora perceba um detalhe. Perceba que tanto no numerador quanto no denominador a gente tem o x menos 2, é a nossa parcela problemática, então a gente conclui que o Q de x ele pode ser reescrito simplesmente como x mais 2. E aqui um detalhe, perceba que o limite com x tendendo a 2 que é o problema, porque quando a gente tinha aqui o nosso quociente original, se a gente substituísse 2 aqui, ficaria 2 ao quadrado, 4, 4 menos 4, 0, dividido por 2 menos 2, que também é 0. Mas se fosse qualquer outro limite, limite tendendo a 1, tendendo a qualquer outro termo ali, a gente teria um valor normal, a gente só substituiria, resolveria o limite, a gente obteria de forma tranquila. Mas o x igual a 2, que é o nosso problema. E aqui a gente percebe o seguinte, percebemos que uma expressão diferente, com um x tendendo a um número diferente, vai dar um 0 sobre 0 tendendo a um valor diferente. Agora, perceba que a gente só vai aplicar a definição de limite. Então, teremos, portanto, né, que o limite de x tendendo a 2, de x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2, vai ser igual limite com x tendendo a 2, a gente não pode esquecer a notação de limite, de x mais 2 vezes x menos 2, dividido por x menos 2. Aqui a gente cancela, né, o termo problemático e chegamos aqui em limite de x tendendo a 2 de x mais 2, que é igual a limite de x tendendo a 2 de 2 mais 2, que vai dar igual a 4. Ou seja, a nossa indeterminação do tipo 0 sobre 0, que antes tinha dado 6, agora deu 4. Tranquilão? Por isso que é uma indeterminação. A depender da expressão e de quem que está causando aquele 0 sobre 0, a gente vai ter a tendência, ou seja, uma aproximação, o limite, tendendo a um número diferente. Tranquilão? Vamos agora resolver uma função racional, o limite de uma função racional por duas formas diferentes, utilizando conhecimentos prévios de produtos notáveis e utilizando aqui divisão de polinômios. Vamos resolver de duas formas. Bora lá!